Os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias em Atos, nós vamos dar sequência à exposição desse livro. Temos já algumas semanas caminhado neste, que é o segundo sermão da história da igreja, pregado pelo apóstolo Pedro, e é nele que nós temos nos debruçado aí nas últimas semanas. Já vimos um panorama geral desse sermão, e aí passamos a analisar versículo a versículo, tudo aquilo que Pedro disse, e tentar entender todas as palavras aqui contidas nesse grande sermão. Então hoje nós vamos dar sequência em mais 2 versículos, mas nós vamos fazer a leitura desde o verso 11, que é o início do sermão, para que a gente possa relembrar também tudo aquilo que Pedro já disse até aqui, e depois nos debruçarmos aqui nos versos 20 e 21. Então se você já achou o texto, acompanhe comigo a leitura, e depois permaneça com a sua Bíblia aberta para que a gente possa revisitar o texto a todo momento. Então diz assim a palavra do Senhor: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, lembrando, irmãos, o contexto aqui desse capítulo 3, os apóstolos estavam se dirigindo, Pedro e João, até o templo para realizar as orações. E aí, na entrada, dos acessos a esse templo, eles encontram um homem que era coxo de nascença, um homem que era incapaz de caminhar pelas suas próprias pernas e que estava lá pedindo esmola, mendigando no acesso, porque era a única forma dessas pessoas se manterem, se sustentarem, ter com que sobreviver. E aí, então, Pedro diz: olha, eu não tenho aqui dinheiro comigo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, levante-se ante. E aí aquele homem, de um só pulo, ele foi curado. Uma obra sobrenatural e inquestionável, incontestável ocorre ali. As pessoas que estavam presentes, todas ficaram admiradas, perplexas com aquilo. E se uniram ali em torno dos apóstolos de Pedro e João para saber como aquilo havia acontecido. Percebendo isso, é que Pedro vê ali uma oportunidade de anunciar o Evangelho, de pregar a eles as verdades acerca de Cristo, acerca de Jesus de Nazaré. E é isso que motiva o sermão que nós estamos agora lendo. Mas antes de iniciar com as explicações aqui acerca dos versos 20 e 21, eu gostaria que você parasse por um instante e pensasse o que essa expressão aqui, que eu coloquei como título dessa exposição, significa para você. Quando você escuta tempos de refrigério, o que vem à sua mente? O que vem associado, né? O que você pensa quando você ouve que você um dia desfrutará de tempos de refrigério? Para muitos,
tempos de refrigério são os períodos de férias. Os jovens aqui estão no último dia desse tempo de refrigério, daquela rotina, né, exaustiva de estudo, né, de escola, de provas. Então eles estão ali já, hoje eu creio que eles já estão meio angustiados. O coração já está batendo mais forte porque amanhã começa. Amanhã começa tudo de novo. Né? E muitos de nós, mesmo os adultos, também, né? Nós hoje vivemos um tempo que nós temos o privilégio de, a grande maioria, obviamente, de desfrutar ali uma vez por ano de um períodozinho de férias. Né? A maioria de nós tem esse privilégio e para nós são tempos de refrigério, são tempos onde nós recarregamos as nossas energias, que nós buscamos, né, descansar para nos preparar de novo para aquela rotina que é exaustiva do trabalho. Mas indo além, irmãos, eu creio que todos nós carregamos, todo ser humano carrega dentro de si uma expectativa de tempos de refrigérios mais duradouros do que apenas uma curtas férias. Se você parar para pensar, sempre naqueles períodos de fim de ano, você escuta as pessoas sempre dizendo isso, né? Quais são os seus desejos para o próximo ano? Paz e prosperidade. O que paz e prosperidade proporcionam a nós, seres humanos? Tempos de refrigério, tempos com menos preocupações. Porque se nós vivemos em um contexto de paz, nós estamos seguros. Se nós temos condições de sustento, nós estamos mais tranquilos. Isso proporciona um alívio daquelas nossas preocupações. E certa vez eu li em um autor, um livro, né, que ele defendia ali a tese de que todo ser humano tem o Éden gravado no coração. E essa é uma das marcas da criação de Deus. Todo ser humano, ele tem ali dentro um desejo de retornar ao paraíso. E é isso que normalmente motiva as pessoas a sempre querer esse pensamento de paz, de prosperidade, de viver algo melhor. Se você pegar mesmo aqueles que não são cristãos e que pouco sabem do que a Bíblia ensina, muitas pessoas têm aquela ideia de que depois da morte algo melhor acontece. Tem algo bom nos esperando. E esse sentimento de desfrutar futuramente, em algum momento, de um paraíso, isso é uma marca que Deus coloca em nós. É isso que o autor defendia neste livro. O Éden está aqui dentro. A gente tem ali o desejo de viver aquilo que nós não vivemos, mas que parece que está aqui dentro. Nós temos esse desejo, esse anseio por tempos de paz, por tempo de tranquilidade. Pois bem, o apóstolo Pedro, aqui nos versos 20 e 21, ele vai aqui nos apresentar, ele apresenta aos seus ouvintes algumas promessas que estão relacionadas com aquilo que ele disse no verso 19. As palavras que Pedro vai dizer aqui, as promessas que ele apresenta, elas estão vinculadas ao apelo que ele faz aos israelitas para que eles se convertam e para que eles se arrependam do que eles fizeram com Jesus. Promessas essas que estão diretamente ligadas à ideia de um futuro infinitamente melhor. Na semana passada, nós vimos uma promessa que Pedro apresenta no verso 19. É uma promessa que está vinculada também ao arrependimento e à conversão. Se você olhar no verso 19, ao apelo, né? Portanto, arrependam-se, se convertam, se arrependam do que vocês fizeram com Cristo, mudem a sua posição diante deste homem que vocês mataram. Vocês estão hoje como inimigos de Deus, vocês precisam mudar isso e se tornar amigos, discípulos de Deus, discípulos de Cristo. Então é isso que é a conversão aqui, uma mudança de mente sobre Jesus. E aí ele apresenta uma promessa, para que com base na conversão de vocês, sejam cancelados os seus pecados. Para que vocês sejam perdoados por Deus. Essa foi uma promessa. E agora nós veremos mais 3 promessas vinculadas ao arrependimento, à conversão, só que elas têm um fator, um teor mais escatológico. São promessas relacionadas àquilo que acontecerá no fim dos tempos. A primeira dessas promessas aqui trata sobre a chegada de tempos de refrigério.
Vou ler de novo o verso 19 e 20 para que você veja como isso está vinculado uma coisa com a outra. O texto diz ali: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, é o que diz o texto, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E essa conjunção aqui que aparece ligando um verso com o outro, a fim de que, se você tem aquela versão mais moderna que nós também usamos aqui na igreja, a NVT, nova versão transformadora, você encontra ali então, né? É uma conjunção, está ligando um versículo outro, então, né? Essa ligação tão íntima aqui que o texto está fazendo, ela é uma dor de cabeça para muito teólogo. Por quê? Porque Pedro aqui, ele está fazendo um apelo aos israelitas. Ele diz: olha, vocês precisam sair desse estado que vocês se encontram como inimigos de Deus por conta daquilo que vocês fizeram com Cristo, e se tornem discípulos de Cristo e, consequentemente, amigos de Deus. Ou seja, vocês precisam se converter. É necessário uma mudança na maneira de pensar sobre Jesus. Vocês têm que sair do meio daqueles que se opõem a Cristo, que é aqueles que clamam, crucificam, como muitos ali haviam feito há pouco tempo atrás, e passem para o lado daqueles que são discípulos. Então é isso que conversão aqui no texto significa, mudança de mente. Antes eu pensava de Cristo de uma forma, agora os meus olhos foram abertos e eu vejo Cristo completamente diferente. Se fôssemos aplicar hoje para os nossos dias, antes eu ouvia falar de Jesus no Natal, mas eu nem sabia muito direito da história, eu não conheço as palavras de Jesus. Hoje não, hoje eu vejo Jesus como meu Senhor. Hoje eu quero saber o que Jesus fala. Eu quero viver de acordo com aquilo que Jesus instrui. Então isso é conversão, é uma mudança de mente, de sentimento, uma mudança na relação que você tem com Jesus. Então o fato aqui é que os israelitas estavam entre os que conspiraram, negaram, mataram, as palavras que Pedro usa aqui, né? Vocês fizeram tudo isso com Jesus. Vocês têm que sair do lado dessas pessoas que fazem isso e passar para aqueles que amam a Cristo e que estão com Cristo. E aí o motivo da dificuldade aqui no versículo é que logo depois desse apelo, Pedro liga a conversão dos israelitas à chegada de um tempo de refrigério, a um novo tempo. Um tempo que, conforme Pedro diz, vem da parte do Senhor. É um tempo que também poderia ser traduzido aqui, a palavra original, ela também tem significado de renovação. É um tempo de renovação, de refrigério, um tempo novo. E aí você tem essa ligação direta, a conversão daquele público, a chegada desse tempo que Deus vai enviar. E eu li alguns comentários teológicos do livro de Atos, e alguns eles tratam isso como uma frase enigmática. Alguns comentaristas dizem que é muito difícil descobrir o que Pedro está querendo dizer aqui. O que Pedro tem em mente quando ele fala essas palavras? Eu, inclusive, encontrei uma tradução que estava sendo usada num desses comentários, que eles simplesmente tiraram a conjunção do texto. Eles tiraram o a fim de quê? Eles tiraram o então. Eles traduziram assim, eu vou ler aqui a tradução que tinha no comentário, é um comentário bem conhecido. Arrependam-se, pois, e convertam-se a Deus, para que seus pecados sejam apagados. Ok, normal. E aí, em vez do enfim, de que ou então, eles colocam só que tempos de refrigério venham da parte do Senhor. Perceberam como perde a ligação? Arrependam-se, convertam para que seus pecados sejam apagados, que tempos de refrigério venham do Senhor. Você já não tem mais a ligação clara daquilo que está acontecendo no verso 19 para aquilo que vai acontecer no verso 20. E parece que fazer isso é simplesmente não querer lidar com as dificuldades que o texto nos impõe. E aqui vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. Essa primeira parte é uma parte mais teórica, mais teológica, é uma carnezinha mais densa para mastigar, né? Mas depois vai ficar mais aplicativo, fiquem tranquilos.
Qual era a grande expectativa de um judeu do primeiro século? Nós temos que pensar aqui, irmãos, quando a gente vai ler os textos, tentar buscar a mentalidade de quem está ouvindo essas palavras de Pedro no momento. A gente busca a intenção do autor com base naquele que está recebendo a mensagem. Qual que é a grande expectativa de um judeu do primeiro século? Qual era o grande desejo deles? A chegada do Messias prometido. A chegada do Messias que devolveria o reino a Israel. O rei que viria subjugar as nações. Era isso que eles queriam. E é por isso que muitos israelitas rejeitam Jesus. Porque Jesus não correspondia a essas expectativas. Jesus, ele não vem, o Messias, Jesus, ele não vem na aparência de um rei. Ele não nasce em berço de ouro, ele não cresce numa grande cidade. Pelo contrário, como é que os israelitas chamavam Jesus? O Nazareno. Por quê? Porque eles debochavam com o fato de que Jesus cresceu em um pequeno vilarejo sem importância. Então Jesus não atendeu às suas expectativas do povo de um grande rei. Jesus veio com palavras de misericórdia às outras nações. Eles queriam um rei que subjugasse as outras nações, os gentios. E aí, mesmo diante desses equívocos, irmãos, o que eles guardavam mesmo ansiosamente era que Deus enviasse o rei Messias, um rei que vem para reinar. E essa expectativa existia porque por meio deste rei e do seu reino messiânico, Deus traria o que a eles? Este era um povo que estava debaixo da autoridade do Império Romano. Era um povo praticamente escravizado, que pagava altos impostos, estava sendo oprimido. O que na cabeça deles o rei Messias traria para eles? Por meio da libertação, por meio de devolver o reino a Israel, o Messias traria tempos de refrigério. O Messias traria uma renovação a eles, tanto espiritual quanto física. E aí eu peço que você volte um pouquinho para Atos 1. Olha ali no primeiro capítulo de Atos, vamos relembrar aqui. Qual foi a primeira pergunta que os apóstolos fizeram a Cristo quando eles tiveram a oportunidade diante de um Cristo ressurreto? O que eles perguntaram em Atos 1:6? O texto diz ali, então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então o Messias morreu, e aí a ideia de foi derrotado. Como é que um Messias morto vai reinar? Mas Jesus ressuscita. E aí diante do Jesus ressurreto, o que os discípulos perguntam? Senhor, é agora então? Você veio para morrer, mas agora você vem para reinar. É este o momento então que o Senhor reinará sobre nós? E aí qual foi a resposta que Jesus dá no verso 7? Ele diz, não, vocês não entenderam bem. O meu reino é espiritual. O meu reino não é deste mundo. Um dia vocês estarão no céu, nas nuvens comigo. É isso que Jesus diz no verso 7. Ele diz assim simplesmente, olha, não cabe a vocês conhecer tempos. Olha de novo a expressão tempos. Tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Ele diz, olha, eu não vou dizer para vocês a data que isso vai acontecer, porque não cabe a vocês saber. Não é bom que vocês saibam sobre isso, porque isso o Pai fixou, isso vai acontecer, e é isso que importa. Isso basta para vocês. Não cabe aos discípulos saber quando chegará esse tempo, quando virá o refrigério proporcionado pelo reino messiânico. Mas tem algumas coisas que os discípulos sabem. E isso está presente no texto de hoje. Eles sabem que a função deles, o que importa para eles é testemunhar sobre Jesus. É anunciar para as pessoas que Jesus, o crucificado, é o Messias que um dia virá para reinar. É isso que Pedro está fazendo no verso 3, expondo isso a ele. A segunda coisa que os discípulos sabem, e aqui é o mais importante para nós entender a ligação dos versículos, é que esse tempo de refrigério, ele chegaria somente depois de uma renovação espiritual
da nação de Israel. Primeiro, será necessária uma renovação espiritual da nação para que Cristo volte, para que o tempo de refrigério chegue. É necessário que os israelitas se arrependam e creiam, para que, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Como que nós sabemos disso, irmão? Que a Bíblia diz. Se você lembrar, qual foi a pregação de João Batista, que preparou o caminho do rei Messias? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É o mesmo conteúdo da pregação de Jesus. A primeira pregação de Jesus, lá em Mateus 4,17, que Jesus diz: arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. Arrependimento e reino, nesta sequência. Mas especialmente, irmãos, o que Jesus diz ao final do seu ministério público é que traz para nós essa clareza. O que diz Jesus ao final do seu ministério terreno moldam essas palavras de Pedro aqui. Quando Jesus foi rejeitado em Jerusalém, quando a nação, ali em uma demonstração clara de rejeição a ele, chegou aquele momento onde o povo rejeitou a Cristo, o que Jesus fala para esse povo? E aqui eu peço, irmãos, é perto aí, dá para abrir. Mateus 23. Olhem Mateus 23 e marque esse texto. Quero que vocês vejam com vocês mesmos, para que vocês tirem essa conclusão. Olha o que Jesus diz neste momento que é símbolo da rejeição nacional. Deixa o dedo lá em Atos, que depois fica mais fácil para voltar, né? Mateus 23, versos 37 a 39. Olha o que Jesus diz para eles quando ele foi rejeitado pelos judeus em Jerusalém. Mateus 23, versos 37 a 39. Jesus diz ali: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E aqui prestem bem atenção no que ele diz. Pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais. Não me verão mais. Até que venham a dizer o quê? Venham a dizer: bendito o que vem no nome do Senhor. Ou seja, vocês não me verão mais até um dia em que eu voltarei. E neste dia, vocês estarão dizendo: bendito o que vem no nome do Senhor. Vocês se arrependerão do que eu fiz. E então eu estarei de volta aqui. Então você tem aqui como um pré-requisito. O texto afirma que Cristo ele não virá até que Israel venha a dizer: bendito que vem o nome do Senhor. O Messias só vai se apresentar novamente diante desta nação que foi eleita por Deus quando houver um clamor e um arrependimento nacional. Qual que é o grande problema que muitos encontram aqui, irmãos? É que eles ignoram essa realidade como se Israel não houvesse mais nenhum plano para eles diante de Deus. Como se houvesse uma substituição. A nação de Israel foi substituída pela igreja e não há mais planos a Israel. É por isso que esse texto de Atos se torna tão difícil. Porque há uma ligação clara. Pedro está dando como um pré-requisito: vocês precisam se arrepender para que eu volte, para que tempos de refrigério cheguem. Existe um plano ainda com esse povo. Deus não está tratando com Israel neste momento, mas um dia ele voltará. E será nesses momentos próximos do fim. Então, para que Cristo retorne, consumar o seu reino neste mundo, existe a necessidade de um arrependimento nacional do povo judeu. É um pré-requisito bíblico. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, foi Jesus quem disse. Jesus falou: pois eu lhes afirmo desde agora, que não me verão até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus falou isso para Israel, para Jerusalém, para os judeus naquele momento.
E é por esse motivo que Pedro está aqui em Atos apelando pelo arrependimento do povo de Israel, para que se cumpram os requisitos proféticos. E aí então Deus possa enviar o Cristo para consumar o seu reino. E aí então o povo do Senhor possa desfrutar de tempos de refrigério. E saber disso, irmãos, saber, e aqui vou passar mais para a parte do tempo em si, né? Saber de que há um tempo previsto. Existe uma profecia, existe uma promessa de Deus. Um dia virá um tempo da parte do Senhor, e esse será um tempo de refrigério. Saber disso já traz para nós consequências no momento presente. Nós podemos retirar disso lições para nós vivermos aqui agora. Primeiramente, eu diria que nós temos que ter clareza sobre essa realidade de tempos de refrigério que são futuros. Por quê? Para que a gente não caia em expectativas irreais sobre os nossos dias. Expectativas de que no tempo presente nós vamos viver completa ausência de luta e dificuldade. Tem muita gente que diz por aí, irmãos, que cristão não pode passar por lutas. Cristão não pode passar por dificuldade, não pode ter pobreza entre cristãos, não pode ter doença entre cristãos. Por quê? Porque Deus só prometeu vitória ao seu povo. Sucesso, prosperidade, é isso que Deus tem para o cristão agora. Só que isso não tem fundamento bíblico nenhum. Nós viveremos tempos de paz. Nós viveremos tempos de completa ausência de sofrimento e dificuldade. Nós viveremos ausência de lágrimas. Mas isso não é prometido por Deus agora. Nós precisamos entender isso, irmãos. O que Deus nos promete aqui não é ausência de dor. Nós vamos encontrar cristãos piedosos sofrendo, padecendo. O que Deus nos promete agora é que estaria conosco nesses momentos. Estaria ao nosso lado no dia do sofrimento. Que Ele nos sustentaria em todos os momentos, sejam agradáveis ou não. Deus nos promete que nos levaria em segurança até a chegada deste novo tempo. Ele diz, olha, no momento vocês passarão por aflições, é o que ele diz. Mas tenham bom ânimo, porque um dia virão tempos de refrigério. Eu estarei com vocês até o fim desses dias. Eu estarei os sustentando mesmo na dificuldade. Não caia na onda da prosperidade, que tudo é tudo bom para o cristão, você tem que determinar o sucesso, a glória, a prosperidade. O que nós faremos com o testemunho dos apóstolos que não desfrutaram de nada disso? O que faremos com o testemunho de Jesus que não desfrutou de nada disso? Aquilo que a gente diz aqui várias vezes, se os apóstolos estivessem nos nossos dias aí, as igrejas da prosperidade, iam estar dizendo que eles estavam endemoniados, porque há muito sofrimento. Está em pecado, tem demônio. Outra lição importante que nós podemos retirar disso, irmãos, é que mesmo que esse tempo de renovo prometido esteja reservado para um tempo futuro, isso não significa que nós não vamos desfrutar de nenhum refrigério agora. Não é nenhuma coisa nem outra. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Se cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Está sendo derramado no coração de cada um que crê. E essa é uma promessa vinculada à chegada deste novo tempo. Isso foi profetizado no passado. E isso é uma garantia de que tudo está se cumprindo de acordo com o plano de Deus. Em Cristo nós já podemos desfrutar de paz. Paz com Deus. A principal paz que nós precisamos. É a paz que acalma a alma e o coração. Nós podemos desfrutar de tranquilidade e alegria descansando na soberania de Deus, sabendo que tudo está debaixo do controle do Pai.
E que mesmo no sofrimento, nós cristãos podemos pensar, Deus tem um bom propósito nisso. O que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? Pai, me ajuda a compreender, me transforma por meio disso. O cristão pode ser alegre no sofrimento e na luta. Alegrai-vos. Carta de Paulo aos Filipenses, o tema todo é a alegria em meio à dor e ao sofrimento. Nós podemos, principalmente, irmãos, desfrutar da certeza de que se já cremos, nós fomos perdoados. Se cremos, nós recebemos perdão. Nós fomos justificados. E nós estamos guardados para o dia da salvação. Nós podemos, sim, desfrutar e nos deleitar nas promessas de Cristo a nós, nas palavras dele. Jesus disse lá em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E aqui não é cansaço, irmãos, de carregar pedra. É cansaço do pecado, de um mundo mau, de olhar para todo um sistema que trabalha contra Deus, contra verdades bíblicas. É olhar o mundo se deteriorando. E você está cansado disso. Você está cansado de tudo isso. E aí diz, você está cansado principalmente da luta no seu próprio coração. E aí Cristo diz, vem a mim, porque eu tiro fora esse fardo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele também diz em João 10, 27 a 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Ele dá. Não é nós que conquistamos. Não é o mérito nosso. Eu lhes dou a vida eterna. E aqui vem a melhor parte. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou seja, segurança plena. Se você crê, você está seguro. Porque ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Ninguém. Se uma única ovelha se perdesse, irmãos, Cristo falhou. Deus falhou. Porque o texto diz, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quer descanso maior do que isso? Quer paz maior do que essa? Então nós vimos aqui a primeira promessa vinculada ao arrependimento e à conversão dos israelitas, a chegada de tempos de refrigério. A segunda promessa entregue por Pedro nesse texto é o retorno do Cristo. O verso 20 diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então Pedro ele reforça a esperança que os israelitas tinham sobre a vinda do Messias, sobre o libertador prometido. É necessário conversão e arrependimento para que Deus envie o Cristo. E aqui lembrando, irmãos, que a expressão Cristo é um título messiânico. O pastor Adriano falou aqui na quarta-feira, no estudo da Cristologia. Cristo não é o sobrenome, né? Jesus Cristo, nome e sobrenome. Cristo é título. Cristo significa o escolhido, o ungido do Senhor. Aquele que foi designado por Deus para salvar. Eu já dizendo, para que Deus envie o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E aí sobre a promessa da vinda do Cristo, eu creio que não há novidade aqui para os israelitas. Essas pessoas aqui conhecem bem as profecias sobre a chegada do Messias. Se pegar, por exemplo, Daniel 7, versos 13 a 14, o texto diz, o profeta aqui falando, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel teve uma visão, e ele diz, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino,
para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então Daniel profetiza a vinda do Cristo, do Messias. E ele na visão diz que viu alguém como um filho do homem, um ser humano, vindo sobre as nuvens, e foi dado a ele o reino, o domínio, e um reino que é eterno. Ele vai reinar para sempre. É isso que diz a profecia. Então os israelitas sabiam disso. A novidade fica por conta daquilo que Pedro diz na sequência. O Cristo que virá no futuro já foi designado, ele diz. Ou seja, já foi apontado com precisão. Já foi determinado por Deus quem é. É como se Pedro dissesse, olha, antes vocês não tinham esse conhecimento. Vocês não sabiam quem seria. Qual seria a sua identidade, qual é o número do CPF dessa pessoa. Vocês não sabiam. Mas agora eu estou dizendo para vocês. O Cristo foi designado. Agora vocês sabem. Ele é Jesus. Sabe aquele que vocês rejeitaram? Pois bem, ele é o Messias. Então, Deus já enviou em um momento para eles. Porém, o povo rejeitou. O povo matou o Messias. Pedro aqui está dando para eles uma espécie de segunda chance. Agora vocês podem reconhecer o Cristo. Olha, vocês não tinham essa capacidade antes, vocês eram ignorantes, né? Nos vimos semana passada. Mas no futuro ele virá novamente. Uma segunda rejeição, irmãos, diante de uma pregação tão clara sobre os planos do Senhor, certamente seria muito mais grave do que a primeira. E muita gente diz, olha, se esse povo que ouviu aqui rejeitou novamente, não tem mais jeito. Porque antes até podia dizer, não sabíamos. Agora você sabe. O que vocês vão fazer a partir de agora? Esse é o dilema do Evangelho. Quando você escuta uma pregação clara do Evangelho, você fica num dilema. O que eu farei a partir de agora? O que eu farei sobre Cristo? Então aqui Cristo, o fato é que eles traíram, negaram, conspiraram. Foi morto por eles, mas Pedro diz, ele vai voltar. Considerem essa realidade. E agora, sabendo que ele vai voltar, vocês vão querer estar entre aqueles que esse Messias virá para buscar ou para julgar? É a escolha que nós temos. Nós sempre ficamos nesse dilema sobre Cristo. O que eu farei com Jesus? Porque o que eu farei com ele determinará de que lado eu estarei quando ele voltar. Entre aquele que ele virá para resgatar ou para julgar. E aí todo cristão minimamente ortodoxo, o que eu quero dizer com isso? Que acredita pelo menos na Bíblia, ele vai concordar com isso. Jesus vai voltar. Esse é um fato bíblico incontestável. Nós podemos divergir aqui sobre questões cronológicas. Qual é o momento da volta? Os detalhes acerca deste retorno. Mas é certo uma coisa. Jesus virá a este mundo consumar o seu reino. E aí, vislumbrando essa futura esperança, tem vários textos do Novo Testamento que nos encorajam a nos preparar para esse dia. Nós não vamos ver muita ênfase no momento. Você não tem a descrição da data. Nós não sabemos quando. Mas a Bíblia diz, olha, estejam preparados porque isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, versos 11 a 14, o apóstolo diz assim, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele diz, olha, sabendo que um dia tudo isso aqui vai acabar, chegará o fim dos tempos, vivam de maneira santa e piedosa. Esperem por esse dia. Ele continua, por causa deste dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça, esperamos tempos de refrigério.
Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. É uma exortação para vivermos preparados para esse dia. Tem outro texto que vai nesse mesmo sentido, que agora é o apóstolo Paulo que diz, na sua carta a Tito, no capítulo 2, versos 11 a 14, ele diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele diz, olha, viva no tempo presente de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a manifestação da glória de Deus, aguardando esse dia. Então o Novo Testamento ele não coloca ênfase na data, mas ênfase na maneira como devemos nos preparar para essa data. E aí, de acordo com o texto que nós vimos aqui, esses dois textos aqui, breve, que foram lidos, 2 Pedro e Tito, nós podemos retirar disso que estar preparado para a volta de Cristo é o mesmo que viver agora de maneira sensata, justa e piedosa. E o que isso quer dizer? Como traduzir isso de uma maneira mais prática? O segredo de uma vida sensata, justa e piedosa é viver de acordo com os mandamentos de Cristo. É isso, simples assim. Jesus mesmo disse que uma vida piedosa envolve guardar os seus mandamentos. Ele falou, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14,15. Se vocês me amam, guardarão as minhas palavras, buscarão viver de acordo com elas. Então, de maneira bem prática, alguns passos para que a gente possa viver de maneira preparada para esse dia. Primeiro, se arrependa dos seus pecados e confesse a Deus diariamente. Seja uma prática diária na sua vida. Todo dia você deve refletir sobre aquilo que você passou, sobre os seus pensamentos, as suas ações, e você deve vasculhar ali, pensando, será que o dia que eu vivi hoje foi um dia que glorificou a Deus? Será que aquilo que eu fiz honrou o meu Senhor? Será que as palavras que eu disse ao longo desse dia foram palavras que edificaram as pessoas? Ou que machucaram, que causaram destruição? E aí então, irmãos, poder reconhecer, Senhor, hoje eu percebi que eu falhei. Eu não agi como um discípulo teu. Eu falei coisas que não deveria ter falado. Eu agi no impulso, agi com emoção, magoei alguém, cometi algum pecado que eu reconheço aqui. E entregar a Deus, Senhor. Graças a Deus que eu posso chegar aqui diante de Ti e pedir perdão. E confessar isso. E pedir, Senhor, me ajuda para que amanhã esse dia seja diferente. Que eu não cometa os mesmos erros. Isso é viver de maneira sensata, justa e piedosa. Depois, irmãos, segundo passo, creia que Jesus é o Messias e o seu Salvador pessoal. E isso, irmãos, pode parecer simples quando é falado. Mas fazer de Jesus o meu Salvador é fazer dele o meu Senhor. Jesus, ele é Senhor da sua vida. Ele é o seu dono. Você busca ele como sua única esperança, como sua única fonte de instrução. Você tem um relacionamento pessoal de discipulado com ele, porque é isso que é crer em Jesus. É se unir aos discípulos. É ter compromisso com ele. Compromisso com a sua palavra. Depois, terceiro passo, deposite a sua confiança então nos méritos dele. Naquilo que ele fez na cruz. Creia que você é salvo porque Jesus morreu no seu lugar. Nunca confie em si mesmo. Nunca confie nos seus próprios méritos. Nas suas boas obras. Porque eu
Eu creio que eu vou ser salvo porque eu frequento a igreja, porque eu leio a Bíblia na minha casa, porque eu faço orações. Não, eu creio que eu sou salvo porque Jesus morreu a minha pena. Jesus morreu no meu lugar, Ele me substituiu na cruz. E isso me garante salvação. Não o que eu faço. Não é a igreja que salva. Não é aquilo que você faz no dia a dia que vai lhe salvar. É a sua confiança colocada no lugar certo. Depois, fique sempre em alerta e em contato diário com o Senhor. Por várias vezes Jesus alerta os seus discípulos: vigiem e orem. Entenda que a vida cristã é uma batalha. É uma batalha diária. Especialmente contra o pecado na nossa vida. Contra as tentações que se apresentam. E diariamente nós temos que estar orando sem cessar. O tempo todo buscando a Deus, orientação. Quando algum problema chega na sua vida, o que você faz primeiro? Tenta resolver, tenta buscar uma solução, ou primeiramente você sabe que Deus está contigo o tempo todo e você pode pedir para Ele: Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda agora porque eu não sei o que fazer. Ilumina minha mente, me dá sabedoria. É isso que demonstra que você de fato crê. Que você realmente tem um relacionamento íntimo com o Pai, que todo momento você pode buscá-lo. O próximo passo é que, se Cristo demorar, irmão, não desanime. Não perca a sua fé. Tem muitos que dizem: Jesus vai voltar. Isso aí os crentes estão falando já há 2000 anos. A questão tempo é o fator menos importante para Deus. Se você pegar as profecias, aprender um pouco de interpretação de profecias, você verá que o fator tempo é aquilo que menos importa. Tudo está seguindo conforme o cronograma de Deus. Tudo está seguindo exatamente como Deus planejou desde a eternidade passada. Descanse nisso. Em sétimo lugar, viva sempre na alegre expectativa de tempos de refrigério. Viva sempre com os olhos na eternidade. Viva sempre olhando para o eterno. Para o momento em que Cristo pisará de novo neste mundo. Se alegre nessa realidade. Então, irmãos, nós vimos até aqui duas das promessas vinculadas com o versículo 19. A primeira, a chegada de tempos de refrigério. A segunda promessa entregue por Pedro aqui é a vinda do Cristo. O retorno do Rei Messias. E aí, por fim, a terceira promessa diz respeito à restauração de todas as coisas. Então veja o verso 21 de Atos 3 agora. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E aqui nós temos algumas informações interessantes no verso 21. A primeira delas é que Pedro esclarece que a ascensão de Jesus, a ida de Jesus ao céu, era também necessária. Ele diz ali: olha, é necessário que o céu receba o Cristo até um determinado momento. E é a mesma expressão que Jesus usa para falar da sua morte. Por várias vezes Jesus disse que era necessário que ele passasse por aquilo. A sua morte era necessária. Assim também, a ascensão de Jesus ao céu também era necessária. Isso reforça de como Deus está conduzindo o seu plano de maneira soberana. Tudo isso está acontecendo, era necessário acontecer. Deus quis assim. Cristo só voltará a este mundo na consumação de todas as coisas. Enquanto isso, Jesus está no céu. Descansando? Sem fazer nada? Não, ele está lá, dirigindo e sustentando todo o universo. Ele está lá dirigindo os passos da sua igreja no tempo presente. Mas ele só voltará com o seu corpo no momento da restauração. Jesus permanecerá no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, aqui diz Pedro. E agora, o que Pedro quer dizer com isso? Com o tempo de restauração de todas as coisas? Nós temos que levar em conta o contexto. O apóstolo está falando para judeus. Pessoas que aguardavam a restauração de acordo com o que foi profetizado no Antigo Testamento.
É isso. É por isso que ele diz aqui a restauração de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Onde é que nós temos que buscar que restauração é essa? No Antigo Testamento. Aquilo que Deus revelou lá. Que é isso que Pedro está citando aqui. A restauração de que Deus falou pelos profetas na antiguidade. E aqui eu selecionei alguns textos proféticos onde Deus promete ao seu povo um tempo de restauração. É para esses textos que nós temos que ir aqui. É isso que Pedro está se referindo. E se você puder abrir comigo esses textos, eu creio que é bom para você acompanhar lá. O primeiro, Jeremias, profeta Jeremias. Qual a melhor maneira de achar na sua Bíblia? No índice. Vai no índice, olha profeta Jeremias no Antigo Testamento, pega a página e chega lá. É o melhor jeito. Jeremias, capítulo 33, dos versos 6 a 9. Jeremias 33, versos 6 a 9. Então, acompanhe comigo ali. Diz ali o texto. Eis que lhe trarei saúde e cura e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Que paz e segurança remetem? Tempos de refrigério. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Uma promessa de restauração que Deus está dando a esse povo, de tempos de refrigério, onde Deus mostraria por meio de Jerusalém a todas as outras nações que Ele é Deus. E aqui tem várias promessas envolvidas. Depois vamos tratar delas. Agora pule para o próximo profeta Ezequiel. Vai passar ainda Lamentações, que é Jeremias também. E aí Ezequiel 37. 37, versos 21 a 28. Ezequiel 37, versos 21 a 28. Diz ali o texto. Então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Neste momento aqui da história de Ezequiel, Israel estava dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul, reino de Judá e reino de Israel. Deus está dizendo, chegará um tempo onde não haverá divisão, vocês serão de novo um só povo. Ele continua, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um só pastor. Davi está vivo aqui nesse período? Não, Davi já morreu. Davi está morto. Então, que tempo é esse que ele está falando que Davi vai ser de novo? Só pode ser futuro. Só pode ter o tempo da restauração de todas as coisas, onde essas pessoas aqui do Antigo Testamento serão ressuscitados. Ele diz, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, ele e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. É eterno, é um reino eterno.
E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. São textos como esses que estão sendo ecoados por Pedro na pregação de Atos. Era isso que os israelitas tinham em mente. Uma restauração completa de ordem espiritual, porque Deus promete nesses textos o que? Purificarei vocês de toda iniquidade. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Ou seja, eles aguardavam uma restauração espiritual, renovo espiritual, onde seriam restaurados, seriam libertos do pecado, perdoados do seu pecado. Mas também, irmãos, é inegável que há aqui presente uma promessa de restauração de ordem física e até mesmo política. Ele diz ali, eu lhes trarei saúde e cura. Física, doença, paz e segurança. Jerusalém será para mim motivo de fama, louvor e glória entre as nações da terra. Há uma restauração da cidade. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó. Eles vão habitar lá. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Você tem aqui uma restauração de ordem física. E eu já falei sobre esse assunto algumas vezes aqui na igreja, irmãos. Como muitos cristãos, quando pensam sobre a eternidade, eles não têm uma referência bíblica sobre isso. Muitos cristãos pensam no estado eterno de uma maneira meramente espiritual. E normalmente são as imagens criadas na sua própria mente sobre o que vai acontecer. O céu, a vida eterna, o reino prometido, se torna algo quase intangível, né? A pessoa não consegue perceber, não consegue entender. Como vai ser anjinhos no céu? Né? A gente vai ficar lá tocando harpa nas nuvens. Vai ser algo assim. Isso, irmãos, acaba refletindo na expectativa pessoal que nós temos sobre o que virá. E você não vai ser difícil você achar cristãos com medo da morte ou com um certo receio sobre a volta de Cristo. Por quê? Porque nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Nós temos medo do desconhecido. Então você pode até criar, Jesus me salvou, eu vou para um lugar eterno, mas no dia da morte aquilo causa uma angústia, porque você não consegue vislumbrar, você não consegue imaginar como que vai ser. E aí vem o medo. E aí tem alguns cristãos que nem oram e nem desejam verdadeiramente pela volta de Cristo, porque eles não conseguem imaginar o que vai acontecer no dia que Jesus pisar aqui. Eles dizem, tenho certo medo disso. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós buscamos orientação nela, nós podemos perceber que as promessas de Deus em relação à eternidade, elas são totalmente palpáveis. Elas são imagináveis. Você pode imaginar o que vai acontecer. E aí então elas se tornam especialmente desejáveis. Existe um aspecto de continuidade para as coisas deste mundo, para o mundo futuro. Existe um aspecto de continuidade deste tempo presente para o reino de Deus, para o tempo da restauração de todas as coisas. Existe uma continuidade que é de ordem física. Nós teremos corpo, carne e osso, sangue. Teremos. Nós vamos receber de volta um dia. Existe uma continuidade no campo material.
no campo pessoal, irmãos, nos relacionamentos. Nós vamos desfrutar dos nossos relacionamentos na eternidade. Tem um públicozinho cristão que acha que a gente vai passar por amnésia. A unção da amnésia. Você vai esquecer quem é o seu pai, sua mãe. Não, irmão, não faz nenhum sentido isso. Onde que está isso na Bíblia? Não, nós vamos desfrutar desses nossos relacionamentos que nós tanto amamos. Nós vamos estar juntos lá e isso vai ser maravilhoso. Existe uma continuidade nessas coisas. Muitas coisas serão semelhantes. Irmãos, nós amamos a vida. Nós amamos. Ou não amamos? Nós amamos. Nós amamos os nossos relacionamentos. Nós amamos a nossa família. Nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos a criação perfeita de Deus. Ou nós não nos deslumbramos e não nos maravilhamos quando a gente vai para um lugar e enxerga uma paisagem maravilhosa. Ou você não tem amor pelo seu bichinho de estimação, seu pet. A gente ama a criação. A gente se relaciona com ela. Nós gostamos de estar na natureza. Muitos de nós tem o sonho, eu quero viver numa fazenda, num lugar para fora, me relacionar com bicho, com planta, porque a gente ama a criação de Deus. Isso não é errado. Isso vai ter um aspecto de continuidade no futuro. O que nos faz desejar tanto a consumação de todas as coisas? O que nos faz desejar tanto é que naquele dia da restauração, a vontade de Deus estará sendo feita tanto no céu quanto na terra. O reino de Deus virá a este mundo. E aí então o pecado será derrotado. Ele não estará presente no estado eterno. E especialmente, irmãos, nós devemos desejar a consumação porque nós poderemos ver Deus. Estaremos com o nosso Senhor e Salvador face a face. Em um relacionamento como nós temos hoje aqui entre nós. E olha como que João diz no futuro, né? Eu digo, em relação aos textos que nós lemos dos profetas do Antigo Testamento, né? Apocalipse 21, corrobora com essa visão. Ele diz, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Foi isso que prometeu Ezequiel. Que o tabernáculo de Deus viria e habitaria entre o seu povo. E João diz, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E Ele, próprio Deus, enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí, irmãos, nós dificilmente conseguimos imaginar um mundo sem dor. Nós dificilmente conseguimos imaginar um mundo sem sofrimento, sem tristeza. Mas é isso que Deus promete. Deus promete uma realidade além da imaginação. Mas não é além da imaginação porque não será aqui. Mas é porque a gente não consegue imaginar um mundo sem essas coisas que hoje nós convivemos. E desde o princípio da criação tem sido o plano de Deus redimir este lugar. Trazer à conclusão a sua glória. Não mais pecado, não mais maldição, não mais morte, não mais despedidas a Deus. E tudo isso por conta daquilo que Cristo fez na cruz. No estado eterno, o plano de Deus será revelado de uma maneira gloriosa. E aí então a humanidade, nós estaremos lá realizando o principal objetivo pelo qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Em um mundo que é físico, que é palpável. O famoso teólogo Jonathan Edwards, uma vez, em uma das suas orações, ele orou assim: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. E pare por um momento, irmãos, e pense
no quão gloriosa será a eternidade com Jesus. Imagine o que será viver sem nenhum obstáculo à nossa alegria, sem nenhum obstáculo ao nosso relacionamento com o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor para sempre. Imagine o que será viver em um mundo sem dor, nem tristeza, nem pecado, sem nenhum peso ou mácula. Ao contrário, imagine o que será viver em uma alegria que é indizível, que é infinitamente plena, deleites eternos, prazer constante, e tudo isso na presença daquele que é suficiente para as nossas almas. E eu sei que às vezes é difícil até de imaginar. E sabe por quê, irmãos, que muitas vezes é difícil de imaginar? Porque nós ainda vivemos muito presos a esse tempo. A verdade é que ainda nós somos muito terrenos. Muitas vezes nós enxergamos como os homens enxergam. Nós pensamos como os homens pensam. Nós investimos o nosso tempo e os nossos recursos como o mundo investe. Porém, não deveria ser assim. Porque nós somos chamados por Deus para ser um tipo de gente diferente. Diferente que faz a diferença. O Senhor nos afirma que no tempo presente nós somos só peregrinos, forasteiros. Nós estamos em busca de uma outra pátria, nossa pátria eterna. E se nós formos sinceros realmente com nós mesmos, com o nosso coração, nós olharmos lá para dentro, nós vamos admitir que constantemente nós nos pegamos vivendo de maneira diferente, como se nós não fôssemos peregrinos e forasteiros. Como se nós tivéssemos que construir o nosso próprio reino aqui, agora. E muitas vezes nós nem lembramos dessas verdades. E aí a nossa mente permanece obscurecida. E aí a gente desvia a nossa atenção para aquilo que é eterno e se apega naquilo que é para aqui agora. E aí, para encerrarmos, eu pergunto a você: você está vivendo para a eternidade? Será que você está hoje almejando o céu? Como você tem gastado os seus dias? Como você tem investido os seus recursos? Nós temos que nos esforçar, irmãos, para jamais esquecer nem por um único minuto a eternidade. Nós temos que nos esforçar para que a eternidade molde a nossa forma de viver. Para que nós possamos viver com base na fé e não na dúvida. Mas numa confiança que não se abala, independente das circunstâncias. Eu não sei, irmão, se eu vou ter saúde por muito tempo. Eu não sei se eu vou desfrutar de estabilidade financeira por toda a minha vida. Eu não sei nem se eu vou ter a alegria de ver a minha família bem até o meu último dia, de não passar por nenhuma tragédia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de nada disso. E você também não sabe. Mas o que eu sei, e o que eu não quero jamais esquecer, irmãos, é que Deus tem um lugar seguro para mim. E que é para lá que eu estou caminhando. Para a minha verdadeira pátria. Para o meu verdadeiro lar. Lá eu sei que eu viverei a verdadeira vida. E será assim para sempre. E é com os olhos nisso que eu busco caminhar em paz. Seguindo aquilo que Paulo diz em Filipenses 3, versos 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, irmãos, que a oração de Jonathan Edwards seja a sua oração, assim como é a minha. Ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Vamos orar.
Amado Deus, glorioso Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos enche de esperança. Obrigado, porque o Senhor tem um plano para nós. E esse é um plano eterno e perfeito. O que precisamos é apenas crer que Jesus fez por nós aquilo que precisava ser feito. E que a gente descanse nos méritos de Cristo e confie apenas nisso para a nossa salvação. Nos ajuda, Pai, a crermos nisso. Porque somente assim nós nos fazemos parte do povo de Deus. Saímos do lado daqueles que se opõem para o lado daqueles que te buscam e que são teus discípulos. Sabemos que essa é uma obra do Espírito em nós. Derrama o teu Espírito sobre cada um de nós aqui, Pai, é o que eu te peço. E para aqueles que creem, Senhor, para nós que já depositamos a nossa esperança em Ti, que possamos descansar nas Tuas promessas, que falam de um tempo de restauração, um tempo onde Cristo voltará a este mundo, um tempo de refrigério. Ah, Pai, como eu desejo, Deus, viver esse tempo. Que o nosso coração suspire por isso. E diariamente essa realidade seja uma realidade sustentadora. E nos ajude no dia mau, no dia da dificuldade, no dia do sofrimento, no dia da dor, que os nossos olhos não se prendam a isso. Que os nossos olhos não se prendam ao aqui e agora, mas que sejam lançados para as Tuas promessas, para esse tempo futuro de refrigério. Obrigado, Pai, porque é graça sobre graça. O Senhor não apenas nos salva, mas nos promete a eternidade em alegria perfeita, plena, desfrutando do Senhor para sempre. Eu oro, Pai, volta logo, Senhor. Volta logo. Vem restaurar o Teu reino. É o nosso desejo de oração. Em nome de Cristo. Amém.